Só as peças da Avalon Joias podem trazer elegância e sofisticação para todas as suas ocasiões. A Avalon Joias é a melhor maneira de comprar semi-joias online com segurança e qualidade. Temos conjuntos, colares, anéis, brincos e uma variedade de acessórios que você vai adorar, é irresistível. Eu estou usando o meu sempre, agora só falta você. Para comprar é fácil, basta acessar www.avalonjoias.com.br. Eu espero a sua visita. O filósofo francês Gilles Deleuze escreveu certa vez que aqueles que leem Nietzsche sem rir, mas sem rir muito e sem rir frequentemente, e às vezes dar gargalhadas, é como se não lessem Nietzsche. Quem efetivamente lê Nietzsche para valer, sabe que Deleuze não está errado. O Nietzsche abre a nossa boca à força para gargalhar. Todavia, Nietzsche é um escritor de um texto aparentemente fácil. Como ele não trabalha propriamente com conceitos, muitos desavisados acham que estão entendendo o aforismo que tem em mãos, porém, não sabem que a trama na qual este aforismo está inserido, pensam poder lê-lo como uma frase de sorte daquele biscoitinho chinês. É necessário quebrar isso. Um dos livros mais belos e instrutivos sobre Nietzsche é da filósofa e professora da USP, Scarlett Martin. Nietzsche, das forças cósmicas aos valores humanos. Também é dela um livro recente que também faz rir, pois mostra um rol de leituras escabrosas a respeito de Nietzsche. É o livro Nietzsche, Filósofo da Suspeita. Neste livro, Scarlett faz a sua própria frase de humor. De Nietzsche, na verdade, sempre se disse o que se quis. Ele é o filósofo do qual se diz qualquer coisa em algum café filosófico por aí. Vira e mexe aparece alguém entre nós que, não conhecendo a obra da Scarlett, se pavoncia ao reinventar a roda. Não raro, a roda sai quadrada. Então vamos trazer aqui a roda original da melhor leitura de Nietzsche no Brasil e no exterior. Hoje quem está conosco no Hora da Coruja é a própria filósofa Scarlett Martin. Scarlett, muito bem-vinda à Hora da Coruja. Finalmente conseguimos trazer você aqui à Hora da Coruja. É um super prazer te receber, Scarlett. O prazer é todo meu, na verdade. Boa noite a vocês, a todos. É uma grande alegria para mim estar aqui. De fato, um momento esperado já há muito tempo e que finalmente se concretiza. Sim, e o Paulo Francisco não quis perder a oportunidade, né, Paulo Francisco? Lógico. Pessoa importante aqui, eu quis ver. Veio participar hoje com a gente, o Paulo também está participando. E o Hora da Coruja é um programa do riso, porque a filosofia para a gente é uma filosofia do riso, né? Você concorda com isso que eu li agora aqui no começo do programa? Eu acho que já Pascal pensava isso, né? Lá no século XVII. Pascal dizia que zombar da filosofia é filosofar. Muito bem. Não tem mais um zombador oficial do que o Nietzsche, né? Mas, na verdade, se você pensar bem, né? Quer dizer, você não denunciou essas coisas nesse livro que a Fran estava falando, mas às vezes as pessoas ficam com a ideia exatamente oposta, né? Como Nietzsche, o filósofo do niilismo, o filósofo da tristeza, né? E você enfrenta isso no exterior ainda ou não? Ou isso é só um erro entre nós? Não, eu tenho a impressão de que nós temos cenas filosóficas muito distintas no Brasil e em outros países, né? Como eu passo uma parte do tempo fora do Brasil, eu tenho a oportunidade de conviver com colegas e com pesquisadores, com pensadores, né, que trabalham sobre Nietzsche, mas não só isso, não só dentro da academia e tudo mais, não é? Dá para também tomar o pulso e tentar ver de que maneira Nietzsche está sendo visto pelos diferentes segmentos sociais e daí por diante, né? Então, há fatos muito curiosos. Eu diria que Nietzsche se tornou pop no Brasil, né? Aí a partir do ano 2000. Do ano 2000 para cá, eu acho que Nietzsche, na verdade, se converteu num grande objeto de consumo. Sim. E ainda é um objeto de consumo, porque dele se diz o que se quer, né? Enfim, então isto por um lado. E eu acredito que em outros lugares, em outros países, na Europa, mas também nos Estados Unidos, não é exatamente assim que se vê Nietzsche. Né? Eu tenho a impressão que é de uma outra forma.
eu tenho a impressão de que há uma pesquisa Nietzsche que é feita. Nietzsche não é um autor pop como aqui, não é? Há uma pesquisa Nietzsche que é feita e todo o esforço consiste justamente em fazer avançar essa pesquisa, em levar essa pesquisa ainda mais adiante. Eu acho que esse também é o nosso esforço. De uma certa maneira, é o que a gente tem para fazer. Quando a gente faz pesquisa, em qualquer que seja a área, a gente precisa partir dos resultados a que chegamos aqui e agora e precisamos procurar levar adiante, não é? Levar adiante a pesquisa. E aqui eu tenho a impressão que, de uma maneira geral, como nós não somos, nós brasileiros, ainda não temos lá muito cuidado com a história e, por conseguinte, com a própria identidade, porque, no meu entender, identidade e história vêm juntas, né? Como nós não temos muito esse cuidado com a história, eu diria que acontece com muita frequência de pesquisadores jovens, e por vezes não tão jovens, arrombarem portas abertas. Ou seja, na verdade, apenas repetirem, não é? O que já está feito. Sim. E eu acho que isto é um enorme desperdício, tanto do investimento individual quanto do investimento social. Porque há um investimento social, pesquisa, sim, sem sombra de dúvida. Mas existe isso por uma falta das pessoas terem conhecimento do que já foi estudado sobre o Nietzsche, ou mesmo uma confusão sobre a obra, então acontece essas Eu acho que há confusões repetições? de vários... Perdão, eu acho que há confusões de vários tipos. Eu tenho a impressão que quando um autor é um autor pop, o nosso trabalho é muito maior. Porque você tem, não é, de devastar o terreno, de separar o joio do trigo. Era o que o Paulo dizia agora. Há tantas, não é, tantas ideias já pré-concebidas, não são ideias, há tantos preconceitos, prejuízos, não é? Há tantas opiniões já afirmadas até a respeito de Nietzsche, que antes de mais nada é preciso limpar o terreno. O Paulo, na verdade, ele se referiu, você também se referiu, a este livro aqui, que foi lançado no ano de 2010, e esse livro, na verdade, eu procurei mostrar o Nietzsche pelo avesso, ou seja, quais são todos os preconceitos que se tem em relação a Nietzsche. Nietzsche precursor do nazismo, Nietzsche, enfim, uma série de coisas, Nietzsche louco, profeta, sei lá o quê, não é? Enfim, então vamos desmontar essas imagens para tentar trazer à tona, não é, um outro Nietzsche. Um Nietzsche, por vezes, até muito inesperado, né? Porque não se tem acesso a ele. E, inclusive, o Nietzsche, que o Paulo dizia, esse Nietzsche racionalista, esse Nietzsche nihilista, não é? E é muito curioso, porque, no meu entender, há uma dupla face de Nietzsche, da filosofia nietzschiana, uma dupla vertente. De um lado, nós temos uma crítica corrosiva, uma crítica destruidora, nada mais, nada menos, da civilização ocidental, né? Começamos por aí. De outro lado, nós temos uma filosofia com propostas, né? Não é arrasar por arrasar. Na verdade, enfim, é correção de rota. Digamos que o ser humano não está aí no bom caminho entre muitas aspas. Então, Nietzsche pretende tomar em mãos as rédeas do destino da humanidade e procurar fazer com que as coisas caminhem numa outra direção. O Nietzsche se tornou um filósofo pop, até no Facebook, nas redes sociais. Ele parece que tomou o lugar do Freud, né? Então, todas umas frases de efeito de Nietzsche, ele pode ser muito facilmente recortado e colocado em frases de efeito que aparentemente representam aquilo que uma pessoa, numa primeira leitura, né, lê. Eu vi, esses dias atrás, eles fizeram alguns livros com os aforismos de Nietzsche separados por temas, como, por exemplo, o Nietzsche fala sobre a morte, Nietzsche fala sobre o amor. Então, este de amor, por exemplo, tinha um namorado se presenteando, assim, ai, que lindo, primeiro mês de namoro, eu vou te presentear com o Nietzsche, que ele fala sobre o amor, que romântico, né? Então, acho que tem esse problema com o Nietzsche. Agora, a gente está passando por essa fase com ele aqui no Brasil, né? E, inclusive, é muito curioso, porque Nietzsche é um autor
que ele apenas aparentemente é muito acessível. Sim. Né? Apenas aparentemente, numa primeira abordagem, ele é muito fácil de se ler. Porque, na verdade, o que nós temos ali, nós temos, por exemplo, um fino estrategista, um estrategista de primeiríssima linha. Nietzsche, por exemplo, ele quer combater determinados adversários, ele se alia a outros adversários para combater aqueles e depois se volta contra estes adversários que ele tinha e, enfim, e que ele tomou como aliados. Né? Então, isto nos obriga necessariamente a ter um conhecimento da obra de Nietzsche em vários graus, vários patamares. A gente lê uma vez, duas, três, a gente lê 8 vezes e continua descobrindo facetas, não é, da filosofia nietzschiana que antes tinham passado desapercebidas de nós. Porque a cada vez é preciso contextualizar, é preciso conversar, é preciso investigar, não é? É preciso conversar com o texto de Nietzsche de forma a investigar contra quem ele está falando. Antologias desse tipo, né? Frases soltas, aí, breviários, uma série de publicações nessa direção, não é? Que são publicações que barateiam realmente a fala filosófica, o pensamento do filósofo e daí por diante, prestam um enorme de serviço, porque no fim das contas você vai encontrar no texto nietzschiano tudo aquilo que você quiser. Basta recortar a frase, não é verdade? E como Nietzsche, por vezes, diz numa determinada passagem algo, afirma, e em outra nega, é muito fácil pensar que Nietzsche é um autor contraditório. Mas só se pensa que ele é contraditório justamente porque se lê os textos sem contextualizar as passagens, não é? Certo. Enfim, a contextualização dos textos de Nietzsche, ela é absolutamente fundamental para que a gente não perca o rumo. Eu já peguei várias fases dessa situação. Uma delas que está correndo agora, Scarlett, não sei se você tem reparado, aliás, essa fase ela é até corroborada por uns discursos do último Papa, não do Francisco, o anterior. Ao dar combate, ele acabou corroborando essa fase, que é a fase de tomar Nietzsche como um ateu, um ateu do tipo do Diderot ou do Feuerbach, alguém que está numa batalha contra a religião ou contra Deus. Essa fase agora parece que ninguém mais se reporta a um ateu como sendo um Diderot. Nietzsche virou o grande ateu. Nietzsche é o grande ateu, sim. Eu acho que isso tem um pouco a ver porque aqui no Brasil, pelo menos, muitos adolescentes leem Nietzsche. Meus amigos de faculdade, muitos foram para a filosofia por causa do Nietzsche, porque leram na adolescência. Isso aconteceu de monte, assim. E o ateísmo é uma forma muito legal do adolescente se revoltar contra a sociedade, né? Ele adora. Então, o Nietzsche tem essa força de cativar o adolescente, né? Eu acho que um pouco por causa disso. Eu não tinha pensado nisso, mas pode ser que ontem nós fomos no cinema ontem, tinha lá um filme muito legal. Como é que era o Magia ao Luar, é isso? A Magia ao Luar do Woody Allen. Do Woody Allen. Eu não vi ainda. O personagem, ele é um racionalista, um mágico racionalista que vive de desmistificar, denunciar pessoas que fazem mediunidade nos anos 20. E ele é um leitor do Nietzsche, mas um leitor, uma caricatura do leitor do Nietzsche, não é? E ele é o nietzschiano popular, digamos assim. E o Woody Allen capricha. Ele capricha, ele Então, quando ele chega em algum lugar, as pessoas falam assim, já sei, você é aquela pessoa que cita aquele filósofo que falou da morte de Deus, né? Então, assim, sucessivamente, né? Quer dizer, então, eu percebi que essa história da morte de Deus está para além dessa... Porque se o Woody Allen captou, né, é porque está para além do nosso universo aqui, né? Sim. Eu gostaria de dizer duas coisas a esse respeito, na verdade. É que eu não sei se a gente pode dizer que Nietzsche é ateu.
Isto é algo que me vem à cabeça. Ou seja, não é alguém que prega o ateísmo. Porque quando ele diz, não é Deus está morto, ele está falando de outra coisa. Ele não está preocupado com a existência de Deus. Essa é uma questão para teólogos, não é uma questão para Nietzsche. É por isso que ele está morto, né? Está morto justamente porque todo mundo acreditou que bem e mal tinham sido determinados por Deus. Né? Deus sumamente bom encarnava o bem supremo. Né? Então, a partir daí, se imaginou que ações boas deveriam ser ações altruístas, etc, etc. Então, como Nietzsche vai criticar os valores morais e tudo mais, ele vai criticar o cristianismo como uma corrupção dos impulsos, uma corrupção das disposições afetivas, uma corrupção dos instintos, se a gente quiser, né? Porque torna o homem doente. O homem ele tem de pensar, na verdade, no desenvolvimento máximo de todas as suas potencialidades, tudo aquilo que ele pode e tudo mais. Né? Então, o cristianismo é uma religião que nada mais faz do que promover a doença. Né? Então, é dessa perspectiva que Nietzsche vê o Deus está morto, porque, bom, não adianta colocar o bem lá em Deus, vamos criar nós mesmos os nossos valores, os valores são humanos, demasiado humanos, etc. Mas eu tenho uma experiência também numa outra direção e é algo que está me causando uma preocupação muito grande. Porque no Brasil hoje está havendo uma tendência, a partir de leituras de dois ou três pesquisadores estrangeiros, está havendo uma tendência em cristianizar Nietzsche. E isso, no meu entender, é gravíssimo. Eu conheço uma pesquisadora aqui no Brasil. É gravíssimo. Eu achei que fosse. É gravíssimo. Realmente, cristianizar, porque nem é o cristão ressentido, né? Houve um período em que se dizia, não, Nietzsche era cristão, mas não queria se assumir enquanto tal, ele era ressentido, etc. Agora, nem é isso mais. É dizer que, por exemplo, as virtudes cristãs estão no texto de Nietzsche. Isso é muito grave. A ideia de isso que você ser humilde de maneira cristã não é fraqueza, é ser forte. Né? Não sei se você já viu, né? Por isso aí. Né? Quer dizer, se eu perdoo, eu não sou fraco, eu sou forte. Né? E aí eu passo a fazer inverto o espelho. Né? Sim, exatamente. E isto, no meu entender, é um atraso enorme no que diz respeito à pesquisa Nietzsche. A gente pior do que considerá-lo eu nem imaginei, né? Eu aqui preocupado com o Nietzsche ateu e não ser, obviamente, o objetivo dele, né? De fazer uma propaganda de ateísmo, né? E a Scarlett agora me aparece com essa... No Brasil sempre pode piorar, né? Sempre quando você fala assim, tá ruim, aí pode aparecer alguém que piora, né? Quer dizer, essa já é uma situação mais degradante, né, É verdade. Mas por que surgiu esse tipo de leitura? O que aconteceu no exterior que conseguiram enxergar isso no Nietzsche? Porque tudo bem que existem várias interpretações, mas eu acho que existe um limite de interpretação para todos os autores. Não tem como... É difícil você... O limite da interpretação é um grande problema filosófico, né? A Scarlett tem uma frase ousada nesse livro que ela mostrou aí. Ela tem uma frase que é seca, diz assim... há leituras erradas e leituras certas. Entendi. O livro não é engraçado? Não é um livro engraçado? Tem razão. No determinado momento do livro, você lança essa frase... Mas não tem como não dizer isso, né? É isso. Porque não, precisa ser dito. Há as leituras, na verdade, há as leituras que fazem jus ao texto, que têm respeito pelo texto, etc. E há outras leituras que usam o texto em benefício próprio, em benefício de uma situação confortável, sei lá o quê, né? Empobrece tanto que acaba sendo usado para qualquer coisa, né? Às vezes nem são leituras que empobrecem tanto, são leituras de má fé mesmo, né? Eu acho que o que move muito aí a pesquisa e tudo mais, e nós sabemos disso por vezes na academia, é a ignorância e a má fé, né? É isso que move o mundo, né? E a gente fica na contracorrente. Né? Eu quero atender algumas perguntas, Scarlett, porque realmente tem muitas perguntas, então depois a gente não vai dar conta de responder várias. Sim.
O Ademar Braga quer saber para você qual foi a maior provocação de Nietzsche? Foram várias as provocações de Nietzsche, mas eu acho que talvez uma grande provocação, né, quer dizer, eu poderia falar no eterno retorno do mesmo, poderia falar realmente em várias provocações, mas sem entrar por aí, eu tenho a impressão de que para os leitores, de modo geral, para nós todos, não é, uma das grandes preocupações de Nietzsche é o experimentalismo. O que significa isso? Significa que, de uma maneira geral, os filósofos, eles sempre procuram verdades últimas e definitivas. Né? Cheguei à verdade, está aqui. Verdade absoluta. Né? Isso. Bem, e Nietzsche não. Nietzsche, na verdade, ele não vai procurar verdade alguma. No seguinte sentido, ele não acredita que haja verdades últimas e definitivas. Não é? Ele acredita que o pensamento é um processo. E o tempo todo, na verdade, a todo momento, Nietzsche vai estar colocando à prova as suas hipóteses. Daí, uma filosofia experimental. Ele está fazendo experimentos com o pensamento. E, por vezes, ele julga que, enfim, uma determinada maneira de pensar é mais adequada, por assim dizer, é mais compatível com a problemática de que ele está tratando, com o problema que ele está enfrentando, por vezes é outra, e daí por diante. Então, eu tenho a impressão que o experimentalismo é uma proposta de nós nos colocarmos o tempo todo em questão, de nós nos colocarmos em questão. E o que significa isso? Isso significa que o tempo todo nós vamos estar, não é, abrindo mão das nossas certezas, nos pondo à prova, caminhando. É uma filosofia muito dinâmica. Isso, no meu entender, é um grande desafio, é uma grande provocação. Né? É a provocação para que o tempo todo a gente se ponha em causa. Muito bom. Eu acho que Nietzsche é um filósofo que eu admiro bastante pelo fato dele conseguir ser... quando a gente pega outros textos de outros autores e lê, a gente acaba fazendo um resumo desses outros autores, né, para poder estudar, trabalhar de forma mais didática. O Nietzsche faz você ampliar tudo que você quer falar sobre o que você pensa. Então, de um pequeno aforismo, de um recorte que você tem no Nietzsche, você escreve muito, você fala muito sobre. Né? Então, ele traz uma riqueza do diálogo que muitas vezes se perdeu em outros autores, né, durante a filosofia, que parece que traz essa filosofia pronta, acabada. Né? É um diálogo que é um duelo. E isso é muito bacana também, né? Isso realmente é muito interessante. É um diálogo que é um duelo, porque se fosse um diálogo ameno, nós não saímos do lugar. Sem né? dúvida. Então, é um duelo que o leitor tem de fazer, antes de mais nada, consigo mesmo. E daí eu volto ao tema da filosofia experimental, do se pôr em causa, etc. Esse experimento é contra que pano de fundos, Carlos? Esse experimento... A gente sente que de vez em quando muda o pano de fundo contra o qual ele checa, né? Sim. Quando ele, né? Sim, sem dúvida. Bom, eu diria que são 1.500 anos de história da filosofia, né? Ou mesmo mais, 2.000 anos de história da filosofia, porque eu tenho a impressão de que Nietzsche vai procurar, de alguma maneira, retomar um projeto filosófico que estava lá com os gregos do século VII e VI a.C., os pré-socráticos, isso por um lado. Então, os inimigos são vários, os adversários são muitos, mas eu acho que mais importante do que ficar na seara filosófica é trazer a própria civilização ocidental. Né? Eu acho que este é o pano de fundo geral. E depois, evidentemente, tem aí adversários específicos. E por que a civilização ocidental? Porque, no fim das contas, Nietzsche julga, no meu entender, Nietzsche julga que nós não estamos no bom caminho, e eu volto ao bom caminho. Por quê? Porque, na verdade, os valores que norteiam o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa maneira de agir, são valores que nos diminuem. Ao invés de nós estarmos nos expandindo, florescendo, etc., nós estamos aqui nos reduzindo a algo cada vez menor. E Nietzsche é um dos filósofos, e eu acho isso absolutamente genial, que procura nos libertar do sentimento de culpa. Quando você dizia, Paulo Francisco, que os jovens,
o texto de Nietzsche tem um grande apelo junto aos jovens, eu tenho a impressão de que também é por essa razão. Sim, sim. Não é? É porque ele ataca, ele vai fundo no ataque, na crítica ao sentimento de culpa. E isso é muito liberador. Isso, de fato, é muito liberador. E, na verdade, eu queria voltar às estratégias, eu tenho a impressão de que o que é também muito instigante é a maneira pela qual Nietzsche escreve. Nietzsche escreve uma pluralidade de estilos, né? São muitos os estilos, o aforismo, mas também é o poema, enfim, ele faz uma espécie de autobiografia, ele escreve na primeira pessoa do singular, né? Enfim, ele conta história, ele faz um Assim Falava Zaratustra, que é algo absolutamente surpreendente, é uma espécie de parábolas, enfim. E, na verdade, toda essa pluralidade de estilos traz também, mais uma vez à tona, as diferentes estratégias de Nietzsche, não é? Enfim, como eu dizia, é um fino estrategista, e aqui eu aproveito para dizer que, na verdade, agora, em breve, deve sair publicado, no mês de outubro, o meu 14º livro, que tem por título, eu quis focar as estratégias aí, né? Que tem por título Nietzsche e a arte de decifrar enigmas. Nietzsche e a arte de decifrar enigmas. O subtítulo é 13 conferências europeias, mas não são apenas conferências. Na verdade, eu trato de 13 livros de Nietzsche. Os livros publicados por ele ou preparados para edição quando ele ainda estava vivo. E em cada um desses livros, o que eu vou procurar trazer à tona, né, não é tanto fazer um trabalho sobre exatamente o que ele diz, etc., mas um trabalho sobre como ele diz. Porque, no meu entender, isso é fundamental também. Não é apenas o que ele fala, mas como ele fala. Porque neste como ele fala, a gente traz junto a estratégia. E é muito rico. Então, você fala que ele usa disso como uma estratégia mesmo. Ele faz propositalmente para atingir um certo público, para tentar colocar a ideia dele de forma mais... Porque na filosofia é tão complicado isso para a gente. Na filosofia é acostumada a escrever papers, um livro e... fica assim, né? A gente nunca pensaria de usar de estratégias, vamos supor, da literatura, outras formas de escrita para se fazer filosofia, né? Não tinha pensado por esse lado. Sim. Não sei se exatamente para atingir um público determinado. Eu diria que em Nietzsche há uma espécie de zelo didático. Ele quer se fazer compreender. À diferença da maioria dos filósofos, Nietzsche vai dizer como ele quer ser lido. E isso atravessa toda a obra, desde as conferências sobre o futuro das nossas instituições de formação, que são conferências que Nietzsche dá em 1873, até os últimos escritos dele, o Esse Homo, por exemplo, e outros livros, de 1888. 88 foi um ano muito profícuo, muito fértil, né, muito produtivo para Nietzsche. Então, na verdade, em toda a obra dele, de ponta a ponta, nós vamos encontrar essa preocupação como se fazer entender. E, pelo menos, eu tenho a impressão de que é por essa razão que Nietzsche vai, na verdade, lançar mão de tantas estratégias, de tantos estilos diferentes, e também porque ele não quer ser identificado e não quer ficar comprometido com a fala filosófica dos seus predecessores, mesmo porque ele entende que a linguagem filosófica está toda contaminada, é preciso criar uma nova língua. Daí a gente vê a pontuação nos textos de Nietzsche, não é? Exclamações várias e travessões e muitas aspas e tudo mais. Me parece que a ideia que você estava falando do experimentalismo casa por aí, não é? Experimentar leva ao como. Né? Se você é experimental, se você faz experiências com o pensamento, você entra no mesmo assunto diversas vezes e aí não muda muito o alvo, mas muda o como você pega o alvo, né? Se você for por aí, né? O que é fazer experiências com o pensamento? Até porque não tem um alvo absoluto. Não tem um alvo absoluto. Talvez o como te empurre para outros alvos. Né? Se você começa com um como diferente, né? Se você pensar... se você pensar a própria diferença do Zaratustra para todo o resto, né? É um como inédito. Né? E é muito interessante quando a gente toma, por exemplo, Zaratustra
e os 2 livros que vieram depois do Zaratustra, o Para Além de Bem e Mal e a Genealogia da Moral, Nietzsche vai dizer em alguns momentos na correspondência que depois que ele escreveu Zaratustra, ele sentiu necessidade de escrever Para Além para explicar o Zaratustra. E depois ele sentiu a necessidade de escrever a Genealogia da Moral, que é um livro bastante lido, né? Para explicar o Para Além de Bem e Mal. Então são experimentos e sempre com este zelo didático, por assim dizer. Agora, você acabou de falar, Scarlett, que você, na hora de falar do pano de fundo, né, você retomou lá que o Nietzsche retomaria os gregos, os pré-socráticos, né? Pelo que eu sei, a sua leitura oficial, digamos assim, né, Scarlett oficial, era do Nietzsche cosmológico, né? Exatamente. E isso daí se contrapunha contra tudo que eu havia lido de Nietzsche, né? Quer dizer, alemães, franceses e americanos foram muito influenciados pelo Heidegger, aquela leitura do Nietzsche com um pé na metafísica. Acho que, né? Perfeitamente. E a vida acadêmica sua foi um desafio, né? Foi. Por colocar o Nietzsche como... Primeiro porque cosmologia é um negócio que ninguém faz, né? Porque cosmólogo é o Carl Sagan, pseudociência, né? Se você vai falar de cosmologia para os físicos, eles dão risada porque você não sabe operar com matemática, então eles já dão risada em você. Quer dizer, a cosmologia não é uma coisa que se faça mais, né? Você faz o quê? Você faz ética, epistemologia, metafísica, mas cosmologia como uma vertente filosófica não se faz mais. Aí apareceu a Scarlett, né? Já há algum tempo, né, Scarlett? Há um tempo, há um bom tempo. Falando de Nietzsche fazendo filosofia como cosmologia. Quem que leva a sério, né, uma coisa dessa? E você batalhou anos para ser levado a sério falando isso, né? Foi. Mas dos tempos para cá eu tenho visto que a tese do Heidegger retomou, né? Retomou forças, né? O Nietzsche metafísico, né? A vontade de potência como um elemento metafísico, né? E isso te irrita, né? Ou não te irrita mais? E você vê que as coisas, né? É que, na verdade, bem, falando um momento só da cosmologia... Que eu falei, ou minha leitura está correta? Não. Minha leitura está correta da Scarlett? Absolutamente correto. Então tá bom. Agradeço muitíssimo ter você como leitor. Eu agradeço muito. Eu sou mais do que leitor. Eu fui aluno seu, hein, Scarlett? Eu aprendi Isso não lembrar, mas enfim. Os caras fazem a Scarlett, tem um aluno barbado, já de barba branca. Né? Aí acaba com a Scarlett, mas não era essa a intenção. Não, a gente apenas para dizer que eu aprendi direitinho. A gente se conheceu quando nós éramos, ou quando eu era muito, muito jovem lá. Bem, mas de toda forma, sim, a Scarlett oficial, claro, é o trabalho, é a tese de doutoramento. Né? Sim. É a tese de doutoramento. Eu estou vendo aí na tua mão, está na versão aqui. Já. Essa é a terceira edição. Da UFMG. Já. Não, essa de 2010. Eu sou da época da versão da Brasiliense. Da Brasiliense, que para mim foi uma alegria, foi uma honra ter sido publicada pela Brasiliense. Que pena que virou o que virou, né? Que acabou. Mas nem está mais na mão da família Prado, né? Não. Continuam publicando aquele meu livrinho do Encanto Radical. Os meus também, por aquela coleção. E sem pagar nenhum tipo de direito autoral. Mas enfim, esse é o problema. Mas a França sabe como receber, viu? Precisamos conversar. Vamos conversar. Mas enfim, então nesse momento nós estamos aí na década de 80, né? E eu senti muita necessidade de fazer um trabalho, uma leitura sistemática. Não estou dizendo que Nietzsche seja um pensador sistemático, mas era necessário ler Nietzsche todo, ter uma visão de conjunto de Nietzsche. Era isso que a gente aprendia na época e isso me parecia muito pertinente, me parece ainda muito pertinente. E foi nesse momento, então, que eu entrei com esta ideia de que, como Nietzsche está retomando lá os filósofos pré-socráticos, e há argumentos para isso, etc., na verdade, Nietzsche tem um projeto cosmológico, ele está pensando na constituição do mundo. E conceitos centrais em Nietzsche, ideias que são fundamentais, como a vontade de potência e como o eterno retorno do mesmo, isso faz sentido se forem lidos
também da perspectiva cosmológica. E, curiosamente, no final do século XIX, havia ainda uma preocupação cosmológica. No XX, desapareceu por completo. Né? Sim. Desapareceu por completo. Mas, enfim, pelo menos aí, transitando por esses filósofos de que falávamos, né? O próprio Heidegger e tal. E, agora, se há esse revival, por assim dizer, da leitura heideggeriana, eu acho que talvez isso seja mais entre nós também. Eu tenho a impressão de que em outros lugares nós temos aí já... Talvez por conta de que a tradução do Heidegger também aconteceu tardiamente, né? Eu vi que agora que, Sim. Né? Por exemplo, as obras Nietzsche do Heidegger foram traduzidas recentemente. Né? Não faz muito tempo, não. Não faz muito tempo, sim, eu tenho a impressão. E também porque nós temos heideggerianos no Brasil, né? Nós temos muitos heideggerianos e muitos bons heideggerianos, inclusive, né? Enfim, então eu acho que também por essa via. Né? Eu não consigo tirar, eu não consigo, a Descartes fez a minha cabeça, nunca mais eu consegui ler pela via do Heidegger. Eu sempre olho para o Nietzsche, fica tão bonitinho, já um cosmólogo, né? Fica tão acertadinho, aí não consegui mais me libertar disso. E na verdade eu tenho a impressão que Heidegger, o projeto filosófico de Heidegger, já estava em Nietzsche, né? Sim. Já estava, então essa é a questão. Heidegger teve, de alguma maneira, de desqualificar Nietzsche, dizendo que era um metafísico. O último dos metafísicos. O último dos metafísicos, para ele poder Sim. Né, levar adiante o projeto dele. Mas, enfim, de toda forma, eu me senti muito sozinha nesse trabalho. Isso que eu ia perguntar para você. Muito, muito sozinha. Mas agora? Agora não. Não mais. Agora não mais. Você consegue ter interlocutores que não passaram por você, não foram seus alunos, aí você encontra uma figura que leu... Encontro, por exemplo, quero trazer aqui um colega italiano meu, que não passou pela minha leitura, que escreveu depois e que defende a ideia também de Nietzsche, da existência de uma cosmologia em Nietzsche, é o Paolo Diorio. Ele também defende essa ideia de uma cosmologia em Nietzsche. Aliás, nós publicamos isso nos cadernos Nietzsche em algum momento e publicamos também, eu organizei um livro com a escola italiana, trazendo os pensadores italianos de Nietzsche. Não é? Porque há escolas, a escola italiana, a francesa, a alemã, a espanhola, a escola no sentido de que há aqueles intérpretes que depois, não é, há outros que vêm na mesma direção e continuam desenvolvendo a pesquisa. Né? Então, eu organizei um Nietzsche Pensador Mediterrâneo, em que eu trazia os autores italianos. Quando você publicou esse do Nietzsche Pensador Mediterrâneo? Eu não sei, em 2007 talvez. 2007? Talvez 2007. E aí os italianos já aparecem já... E há esse texto do Diorio, justamente. O último que eu organizei foram os franceses. Foram os franceses que estiveram aqui para o lançamento, inclusive. E, enfim, Nietzsche, um francês entre franceses, que é a escola francesa. E aqui é uma coisa interessante. Os franceses, como Deleuze, não é, que você trouxe no início do programa, que ocupou toda a cena filosófica durante muito tempo, agora há uma reação. É uma reação. Eu não sei se é bom ou ruim, né? Não sei. Mas há uma reação, então eles estão tentando ler Nietzsche de uma outra maneira, de uma maneira diferente da maneira que os pensadores rebeldes, Deleuze, Foucault e também Derrida, liam Nietzsche. Tem justamente uma pergunta sobre isso. Marcelo Mazzoni, gostaria de saber o que a senhora considera sobre a apropriação do Foucault, que ele faz a apropriação sobre a filosofia do Nietzsche. Então, eu tenho a impressão de que há várias maneiras de se ler Nietzsche. De modo geral, trazendo assim duas maneiras de se ler, nós temos os estudiosos que vão lá no texto e tentam entender o que o filósofo está dizendo. Mas nós temos também os filósofos que vão ler Nietzsche como uma caixa de ferramentas para pensar outras questões. Esse é o caso de Foucault, esse é o caso de Deleuze. Eu diria que esse é o caso, inclusive, na Alemanha, de Habermas. Muita gente tomou Habermas aí por comentador de Nietzsche. Não é não, o próprio Habermas diz que
que não é comentador de Nietzsche, não é? Mas, enfim, fiquemos com os franceses, com Deleuze e com Foucault. Então, é um uso que eles fazem de Nietzsche, uma apropriação que eles fazem para pensar outras questões. Eles não estão tão preocupados em pensar a filosofia nietzschiana. Nós podemos, enfim, alguém pode dizer, mas Deleuze publicou lá em 1962 Nietzsche e a Filosofia, que é um trabalho sobre a filosofia nietzschiana. Sem dúvida. E aí eu acho que foi o golpe de genialidade de Deleuze, porque naquele momento, na cena filosófica francesa, não havia espaço para Nietzsche, não se tomava Nietzsche como um objeto de estudo, como um filósofo, ele estava fora da cena filosófica. E o que Deleuze faz? Deleuze vai conseguir, de alguma maneira, enfim, de uma maneira muito refinada, não é? Fazer com que Nietzsche passe a fazer parte do panteão filosófico. Ou seja, Nietzsche, ele vai construir Nietzsche como objeto de conhecimento, que é um tanto que a gente procurou fazer aqui no Brasil, né? E continuamos nesse caminho, construir Nietzsche como objeto de conhecimento. Enfim, então eu tenho a impressão que trabalho de Foucault, trabalho de Deleuze, trabalho de filósofos, que eles se apropriem de Nietzsche, me parece ótimo. Assim como a própria escola de Frankfurt faz isso, não é? Enfim, e é um tipo de trabalho que está mais do que justificado. O trabalho do comentário, da história da filosofia é um outro tipo de trabalho. Tem várias perguntas sobre a questão, todo mundo quer saber o que é o eterno retorno. E porque é engraçado, várias perguntas no mesmo sentido. E qual a percepção que a senhora tem sobre o nazismo ter se apoderado das obras do Nietzsche? Tá, eu começo pela segunda pergunta e depois eu vou para o eterno retorno. A segunda pergunta, bem, acontece o seguinte. Vamos lá. Nietzsche, na verdade, ele só começou a ser conhecido 3 meses antes, por volta de setembro de 1888. É aí que ele começa a ser conhecido. Na verdade, durante toda a sua vida, tanto na obra quanto na correspondência, Nietzsche se queixa da solidão, de não ter leitores. Ele só começa a ter leitores, na verdade, a partir de setembro de 1888 e 3 meses depois, enfim, em Turim, nos primeiros dias de janeiro de 1889, enfim, ele sofre uma crise e ele é obrigado a interromper as atividades intelectuais dele, né? Enfim, um problema de demência que foi muito discutido, etc. E ele passa 10, quase 11 anos nessa situação. E Nietzsche tinha uma irmã com um grande espírito empreendedor, digamos assim, que era Elizabeth. A Elizabeth sempre se aproveitou dos contatos do próprio Nietzsche, das relações de amizade do próprio Nietzsche, para conseguir uma situação social, digamos, mais vantajosa. Né? Bem, Elizabeth acabou se casando com um antissemita, o Bernard Förster, e ambos, os dois, não é? Os dois, ela e o marido, se mudaram aqui para o Paraguai, para tentar fundar aqui uma colônia ariana, de raça ariana, que era La Nueva Germânia. 1 ano durou essa colônia, vários colonos vieram, muito investimento, dinheiro e tal, mas não funcionou, febre amarela, malária, e o Bernard Förster acabou se dando um tiro na cabeça e a Elizabeth voltou para a Alemanha endividada, viúva e endividada. Quando ela chega à Alemanha, ela nota que o irmão, né, o Friedrich, estava tendo muito sucesso, o irmão já demente. O irmão que estava sob os cuidados da mãe deles, da Francisca. A Elizabeth move uma ação contra a mãe e consegue ter a tutela do irmão e também, enfim, a posse de todos os escritos do irmão. E a partir daí, Elizabeth lança todo tipo de publicação, desde as mais caras, em papel Bíblia, até as mais baratinhas, leiloa textos, etc, etc, etc. E para chegar lá adiante,
lá adiante. Eu noto que eu me estendo muito nas respostas, acho que eu preciso Sem ficar problema. um pouco mais econômica aqui. Né? Chega lá adiante, o que acontece? Elizabeth morre em 1935 e ela é velada por Hitler. Né? Ela é velada por Hitler e ela é enterrada com a bandeira do Terceiro Reich. Portanto, como Elizabeth caminhava, dançava no Vai da Valsa, né? Sempre procurando se associar com quem estivesse no poder ou com quem tivesse maior visibilidade, para usar uma palavra na moda hoje, né? Visibilidade na época, eu acho que de uma certa forma ela contribuiu muitíssimo para a apropriação nazista das ideias de Nietzsche. Tanto que ela deturpou muitos escritos de Nietzsche não publicados, e esses escritos só vieram a público, na verdade, na íntegra, mais recentemente, a partir da do final da década de 60 e agora até o final da década de 70. Então, isso em relação ao nazismo. Não é? Em relação ao eterno retorno do mesmo, é o seguinte, eu volto à cosmologia. Né? A concepção que Nietzsche, vamos lá, vamos tentar rapidamente. A concepção que Nietzsche tem do mundo não é moderna, é grega. Os modernos vão pensar no universo indefinido primeiro e depois infinito. Os gregos achavam que o mundo era um todo fechado, finito. É o cosmos. Então, essa é a concepção que Nietzsche tem do mundo. E como é constituído o mundo? O mundo é constituído por forças, por um número determinado de forças. Num determinado momento, Nietzsche vai dizer que a energia permanece constante no mundo. Isso significa que o mundo não aumenta nem diminui. Ele está fechado, ele é finito, não é? Ele não pode aumentar nem diminuir, e ele é constituído por um certo número de forças. Essas forças são forças que estão agindo e reagindo umas em relação às outras, agindo e resistindo umas em relação às outras. Mas o número de forças é finito. Se o número de forças é finito, mas o tempo é eterno, então nós vamos ter um número também finito de combinações dessas forças. E uma determinada combinação, sendo o tempo eterno, vai voltar a acontecer um número infinito de vezes. Eu não sei se eu fui suficientemente clara. Né? Isso do ponto de vista da cosmologia, mais uma palavra só, isso do ponto de vista da cosmologia, é o eterno retorno do mesmo. Não é algo diferente que vai acontecer. Porque aqui nós estamos dentro dos ciclos cósmicos. São bilhões e bilhões e bilhões de anos. Nós temos muita dificuldade, como seres humanos, de imaginar essa temporalidade. Não é? Não é a vida humana, não é uma civilização. Não é? É o próprio mundo, não é? que se repete. Mas, do ponto de vista dos seres humanos, isso traz consequências muito sérias. Porque esta situação, meus amigos, que nós estamos vivendo aqui agora, hoje é dia 15 de setembro, 15 de setembro do ano 2014, da era cristã. 10 para as 11 da noite, né, no nosso horário. Esta situação nós já vivemos um número infinito de vezes e nós vamos voltar a vivê-la um número infinito de vezes. Então, o grande desafio nietzschiano, eu disse que o eterno retorno do mesmo também é uma provocação. O grande desafio nietzschiano é este. O que é que nós podemos fazer? Aceitar ou negar essa situação, né? Então, a ideia é a aceitação incondicional do que nós temos para viver. A aceitação incondicional da vida tal como ela é. Né? A vida tal como ela é, que sou um tanto Nelson Rodrigues, mas é a vida tal como ela é. Ou seja, tudo o que a vida tem
de mais exuberante, não é? Alegre, exuberante, mas também tudo que a vida tem de mais tenebroso e doloroso. Porque é muito fácil, não é, meus amigos, nós escolhermos. Né? Por exemplo, esta situação é agradabilíssima, estou muito feliz aqui com vocês. Que bom que isso vai retornar um número infinito de vezes. Né? Okay. Mas se eu estiver numa outra situação, não é? Uma situação de doença, de dor, de perda, é mais difícil eu querer que aquilo volte um número infinito de vezes. E a proposta de Nietzsche é aceitar a vida tal como ela é, sem recortes, sem seleção, sem exceção. É aceitar o pacote inteiro. Excelente, Scarlett. Porque o grande problema da gente, do ponto de vista humano, pessoal, a gente se tapeia bastante com a seguinte coisa, né? As pessoas falam assim, você faria tudo que você já fez? E nós costumamos dizer que eu não me arrependeria de nada, né? Eu faria tudo aquilo que eu já fiz, que é extremamente uma bobagem. Todos nós não faríamos tudo o que já fez, não é? É difícil você, se você tiver que viver as mesmas coisas, não é? Obviamente que você vai recortar, né? Portanto, se você tiver que viver as mesmas coisas, ou seja, se tudo que você passou vai se passar novamente, dado que o mundo é finito e o número de situações vai, portanto, se repetir em algum momento, não é? É difícil você optar por isto. Né? Falar assim, não, eu posso viver várias vezes essa mesma situação, não é? É difícil você querer optar por isso, embora você diga isso, eu faria tudo outra vez. Embora você diga, isso é da boca para fora. Nenhum de nós, se tivesse que fazer tudo outra vez, faria. Não. É uma forma também de você pôr na parede esta nossa resposta rápida. Eu faria assim tudo outra vez. Né? Você está coberto de razão, eu concordo inteiramente com você. E, na verdade, eu pensaria também algo nessa direção. Eu diria que é muito difícil, no fim das contas, né, muito irreal, não é exatamente realista a gente trabalhar com um raciocínio hipotético. Né? Bom, eu não faria, no fundo eu não faria, mas que situação é essa que me levou a fazer? Enfim, dizer que eu não faria é imaginar que eu poderia ser uma outra pessoa. Sim. No fim das contas. Né? É pressupor um conhecimento que não estava dado ali. Que não estava dado ali, ou uma situação que não era aquela, etc. Então, eu vou me permitir falar de outro livro meu, né? Que foi este, que também foi um livro assim, que me... enfim, foi um livro difícil de ser escrito, muito difícil. Porque foi uma autobiografia intelectual. Na verdade, eu procurei dar sentido à minha vida, né? Sim. Sem recorrer a um raciocínio hipotético. O que eu faria? Né? Não, bom, está feito, mas que sentido tem aquilo que eu fiz? Sim, né? sim. Então, foi um tanto essa a minha busca. Agora, voltando ao Nietzsche, esse amar o próprio destino, amar o nosso destino, não é? É uma ideia preciosa, né? Porque é um desafio muito grande realmente, né? Que nos leva, mais uma vez, a nos colocarmos em questão. E também é uma ideia grega, né? Também é uma ideia também grega. Também é uma ideia. Também é uma ideia grega. Né? A fatalidade, né? Hã? A fatalidade. Você não está resignado, mas você está corajoso. Né? Eu sou resignado porque não dou conta das coisas, como qualquer estoico, né? Mas não é bem isso, né? Não é o resignar-se, mas é o enfrentar. Uma coisa é você, não tenho o que fazer. Outra coisa é falar, já que eu não tenho o que fazer, eu participo. Tem uma coragem aí, né? Uma coisa essa ideia do amor fati, né, do amor ao próprio destino, é que em geral a gente pensa o destino com a modernidade aí, com a Idade Média, né? Já a gente pensa o destino como alguma coisa que cai na nossa cabeça, né? Sim. E Nietzsche não, ele vai pensar gregamente. Enfim, gostei muito do que você disse, porque nós fazemos parte do destino, né? Nós atuamos, né?
Eu não sei se é uma visão correta, mas você estava falando que nesse princípio cósmico não tem novidades, né? Porém, a filosofia dele é uma filosofia de inovação, metodológica, inclusive. Sim, né? sim, né? sim. Talvez seja essa a inspiração dessa visão, né, de uma tentativa de fuga disso. Você acredita que poderia ser pensado isso? Eu pensaria talvez numa outra direção, Paulo Francisco. Eu pensaria da seguinte maneira. Eu penso que a repetição ela se dá numa escala macro-temporal. Isso não significa que a gente não tenha inovações e criações. Sim, sim. Porque são momentos da nossa história humana, não da história universal. Sim, mas que você saiba disso te influencia a ser criativo. A tentar... Sim, agora eu compreendi o que você disse. Sem sombra de dúvida. Sim, podemos pensar assim. Podemos pensar dessa forma. É mais um desafio ainda, aumenta o desafio, aumenta a provocação, né? Potencializa a provocação. Uma última pergunta, Scarlett. Diga lá. O Maicon Marta pergunta, em relação a esse querer se fazer entender e ao seu estilo, que se deve à sua declaração em Este Homo, que ele fala, existem homens que já nascem póstumos. Seria uma declaração de Nietzsche de que as pessoas do seu tempo não estariam prontas para a sua filosofia? E se sim, as pessoas de hoje estão preparadas para o seu pensamento? Então, sim, isto. Essa é uma das queixas de Nietzsche, não é? Em toda a sua obra. Se há o zelo didático, há também a queixa em encontrar leitores que pudessem compreender o que ele tinha a dizer. Não só compreender, nós precisaríamos acrescentar, vivenciar. Não é? Porque o que Nietzsche pede aos seus leitores, o que ele reclama, não é pouco. Ele exige que os seus leitores, não é, tenham condições de incorporar, e aí, com todo o peso da palavra, trazer para o corpo o seu pensamento, né? As suas próprias ideias. E há uma passagem no Este Homo em que Nietzsche vai dizer, para aquilo a que não se tem acesso por vivência, não se tem ouvido, ou seja, é preciso partilhar vivências, ter disposições afetivas, afetos que sejam similares, análogos. E Nietzsche acreditava, enfim, bateu tanto a cabeça, né, não conseguiu encontrar os seus leitores, não conseguiu ser lido como ele esperava ser lido. Então ele acredita que ele havia nascido póstumo, acreditava que havia nascido póstumo porque, enfim, os seus escritos se destinavam a um público por vir. Bem, quanto à segunda parte da questão, se hoje há leitores se hoje Nietzsche encontraria os seus leitores, é muito difícil dar uma resposta. É realmente muito difícil, porque eu acho que há todo tipo de leitor para Nietzsche, não é? Hoje. Então, eu acho que dentre os milhares e milhares de leitores que existem aí pelo planeta afora, há leitores que leem Nietzsche como ele gostaria de ser lido. Muito bom. Scarlett, eu quero agradecer muito sua participação aqui no Hora da Coruja, agradecer ao Paulo Francisco, ao Paulo. Você quer deixar algum contato, colocar algum recado? Vi que você já trouxe seus livros, a gente mostrou alguns, né? São encontrados em livrarias online, acho que nenhum deles é específico, né? De nenhum lugar que não se encontre numa livraria online, alguma coisa assim, né? É verdade. Quer deixar algum recado? O meu recado, enfim, o meu recado seria aceitar o convite de Nietzsche e continuarmos todos nos colocando em questão, para nós continuarmos o nosso caminho, porque uma vez que pararmos de fazer isso, aí não vale a pena continuar a viver. Excelente, Scarlett. Te agradeço muito sua participação, agradeço toda a disponibilidade por ter vindo participar, Scarlett. Sou eu quem agradeço e esteja certa do meu prazer. Ah, que bom. Gente, semana que vem tem mais Hora da Coruja, segunda-feira, porque agora nós estamos de segunda aqui, sempre ao vivo. Obrigada por todas as perguntas e até a semana que vem. O Hora da Coruja terminou aqui, mas os seus estudos não precisam parar. Você pode adquirir o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Jr., A Filosofia como Crítica da Cultura. Nele você vai encontrar temas muito interessantes sobre a televisão brasileira, a sociedade e a cultura, como o Big Brother Brasil, o Pica-Pau e muitos outros assuntos. Você pode pedir o livro diretamente para o livreiro da sua preferência
ou então acessar o site de qualquer editora do país. Com certeza eles já têm. Só falta você ter esse livro, não é mesmo? Então compre já!